Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, irmãos. Espero que todos estejam bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Aqui hoje, junto com o irmão Lorival, nós vamos discorrer na lição de número 30. O nosso tema anual é Imitando a Cristo. Mas hoje, já na lição número 30, nós vamos falar de um assunto também muito importante. Acho que junto com o irmão Lorival, que veio passar aqui o fim de semana conosco, e nós estamos aproveitando e gravando junto. Não é, irmão? Exatamente. Olá, irmãos, é um prazer estar aqui. O tema dessa lição é mente renovada. O verso aro: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. A primeira pergunta está no livro de Ezequiel, a meditação em Ezequiel, capítulo 36, o verso 25 a 27. E a pergunta é a seguinte: o que não sabem muitos que falam da necessidade de um novo coração? Que classe, principalmente, não compreende e cai no emocionalismo? Bom, Ezequiel 36, 25 a 27 diz assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. No Mensagem aos Jovens, na página 71, complementa esse tema tão importante que diz: muitos que falam a outros da necessidade de um novo coração, não sabem eles próprios o que significam essas palavras. Especialmente a juventude tropeça nessa expressão, um novo coração. Não sabem o que ela quer dizer. Esperam que se verifique mudança especial em seus sentimentos. A isso chamam conversão. Nesse erro, milhares têm tropeçado e se perderam, não compreendendo a frase: necessário vos é nascer de novo. Então, como o texto nos fala, nós podemos ver que muitos não entendem como é que nós adquirimos um novo coração. Aqui fala que muitos esperam que aconteça alguma coisa assim especial na parte emocional. Eu vou sentir que estou salva, eu vou sentir para fazer as coisas. Mas na verdade, assim como Ezequiel diz, é Deus quem faz a obra. A transformação tira o coração nosso, que é amante de tudo que é desagradável a Deus, e nos dá um outro coração. Ou seja, o Espírito Santo para nos abençoar, para que os nossos gostos fiquem mudados. Então, é pela fé que nós recebemos, que se faz essa transformação. Quando Jesus disse para Nicodemos também, mencionando aquela situação de Nicodemos, nascer de novo. Tem que nascer de novo, E Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Então. E aí Nicodemos fez também que não entendia, mas ele sabe que o nascer de novo é abandonar a vida velha e viver uma vida nova. É uma transformação, irmã? Tem que ter uma transformação. A gente tem que aceitar essa transformação. A segunda pergunta, irmão? Segunda pergunta: o que foi mostrado à mensageira do Senhor?
É o Eventos, aqui é o Evangelismo 286. Você pode ler para nós. Tá bom, então. Foi-me mostrado que muitas pessoas têm ideias confusas no tocante à conversão. Ouviram frequentemente repetir do púlpito as palavras: precisais nascer de novo, precisais ter um coração novo. Estas expressões desconcertando-nos não poderiam compreender o plano da salvação. Então, ao ouvir essas palavras, né, necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo. Cada um, né, a conversão tem que recebe um novo coração, como Ezequiel fala, mas na verdade isso tudo é pela fé, né? Nós recebemos um novo coração, aceitando Jesus como nosso Salvador e recebemos o poder para ser filhos de Deus. Então diz aqui que frequentemente as pessoas ficam desconcertadas, né, quando ouvem as pregações sobre a justificação pela fé, como que funciona essa situação do homem fazer uma mudança total na vida. É só como Ezequiel, como se você leu lá da primeira pergunta, é Deus quem faz a mudança. O plano da redenção é a restauração da nossa vida, né, do nosso coração. Coração, mente, né? A nossa mente, nós temos que mudar o rumo dos nossos pensamentos para podermos, na verdade, o que todo mundo tropeça é isso. A gente pensa que primeiro você recebe esse poder, você sente que está salvo, aquelas palavras, né, tão esperadas, né, da salvação pela graça, como Paulo fala, cada dia morro, mas é para entender que cada dia, todo dia você chega mais perto de Deus e mais longe do mundo, né? Exatamente. E aí é uma sequência de mudanças, não é tudo de uma vez. Cada vez que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, a gente vai em degrau em degrau, mudando, né? Vai mudando o nosso caráter. Então vamos para a terceira pergunta, está no livro de Gálatas, capítulo 4, o versículo de 6 a 7. Assim, porque muitos tropeçaram para a ruína, como estas pessoas estão vivendo durante anos? Gálatas, capítulo 4, 6 a 7. 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. No Eventos também aqui no, aliás, Evangelismo. Somos herdeiros, né? A partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente não somos mais servos, somos herdeiros, somos filhos. Filhos do reino, né? Participantes da família real. Mas então, né? Muitas pessoas falam assim, mas como isso, né? Como que agora eu sou herdeiro? Ele não sente essa transformação, ele não vê, né? E hoje em dia não é nada mais pela vista, né? E sim tudo pela fé. Pela fé. Porque como você leu aí, Paulo falando, assim, quando nós aceitamos Jesus, nós já nos tornamos herdeiros do reino. Filhos. Então a pergunta diz assim, por que muitos tropeçam para a ruína e como muitas pessoas estão vivendo durante anos, essas pessoas sofrem porque não entendem que é pela fé. Pela fé. Ele precisa acreditar que realmente Jesus veio e morreu e já me salvou. Tem que confiar, né? Confiar na promessa. Outra passagem aqui, nós vamos ver mais na frente, que a gente vai falar da confiança. Isso. A gente tem que ter no coração, na nossa mente, a confiança que isso é verdade. Então o texto lá do Evangelismo 286 diz: muitos tropeçaram para a ruína devido à doutrina errônea ensinada por alguns pastores, no tocante à mudança que ocorre na conversão. Alguns têm curtido tristeza durante anos, esperando alguma notável evidência de haverem sido aceitos por Deus. Separam-se do mundo em grande medida
e encontram prazer em associar-se com o povo de Deus. Não obstante, não ousam professar a Cristo por temerem que seria presunção dizerem que são filhos de Deus. Estão esperando essa mudança característica que foram induzidos a crer que está relacionado com a conversão. Então, na verdade, ninguém sabe dizer qual foi o dia da conversão, né? Porque a nossa conversão é dia a dia, todos os dias, né? Ela é simultânea, né? É um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois da manhã. Você vai mudando, né? Porque é tudo. Aqui fala que muitas pessoas ficam sofrendo porque ficam esperando uma evidência de que foram aceitos como filhos de Deus. Então, por não crerem na promessa, né? Todos quantos aceitam tornam-se filhos de Deus. Então, essa promessa é para nós todos. Para nós todos. Se nós cremos nisso, nós podemos contar com isso. Agora, se você não crê, como que você vai contar com essa bênção, né? Tão grande que é de filho das trevas, de filho do pecado, se tornar-se filho de Deus. Filho de Deus, filho da luz. Tem muitos que se acham assim que se ele falar, né, se ele confessar que é um filho de Deus, ele tem medo de ser julgado, né, de ser chamado de presunçoso, de uma fé presunçosa. Mas é diferente, a fé presunçosa é diferente de você crer que você faz parte da família de Deus. É muito diferente. Quarta pergunta. Tem 3 perguntas dentro dela. Tem a A. Depois de algum tempo, o que acontece com alguns? A B. No entanto, quando é que haviam sido aceitos na família de Deus? E a C. Por que não desfrutaram das bênçãos já naquele tempo? Está em Hebreus 4,16. 4,16, Hebreus está dizendo assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Também é a confiança que às vezes nós não temos que impede. Nessa promessa, né? Nessa promessa. Que impede a gente desfrutar. Está aqui bem explicadinho, desfrutar já quando a gente se converte. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você já pode desfrutar da bênção, né, da filiação do reino de Deus. Então, depois aqui no texto, ainda no mesmo livro do Evangelismo, diz: depois de algum tempo, alguns destes têm a prova de sua aceitação da parte de Deus e então são induzidos a identificar-se com seu povo. Datam a sua conversão a partir desse momento. Foi-me mostrado, porém, que haviam sido aceitos na família de Deus antes desse tempo. Deus os aceitava quando se sentiram enfadados do pecado e, havendo perdido a satisfação pelos prazeres mundanos, decidiram buscar a Deus diligentemente. Mas, por não compreenderem a simplicidade do plano da salvação, perderam muitos privilégios e bênçãos que poderia haver implorado se, quando pela primeira vez se voltavam para Deus, apenas houvesse crido que Ele os aceitava. Tá vendo aí? Perdeu tempo, né, de ficar ali naquela dúvida, né, sofrendo com a incerteza de que sou ou não sou, né, sou digno de pedir bênçãos, fica sofrendo, aí perdendo tempo. Na verdade, é que muita gente, o plano da salvação é tão simples que se torna difícil para a pessoa aceitar. A questão simples que é que elas não acreditam, né? Que é tão fácil. Então é tão simples que as pessoas ficam duvidando. A palavra que a senhora falou é exatamente isso. Ela é tão fácil, a salvação está ali. É só ir lá e pegar, só buscar, ali, aceitar Jesus. Aceitar Jesus, que Ele morreu, foi para isso. É muito complicado, né? Para muitas pessoas,
a salvação muito fácil, para ele parece que não está certo. Tem que ter alguma exigência, tem que ter alguma troca de favores, né? E a salvação é simples. É simples. É tão só simples, aceitar. né? Diz aqui que as pessoas não compreenderam a simplicidade do plano da salvação, que é só... Se Deus fosse exigir alguma coisa de nós para nos salvar, aí que não ia dar certo. Não ia conseguir. Aí não ia dar certo mesmo, né? Assim, porque Deus não exige nada de você para te salvar, e você acha assim que é muito estranho, né? Tem que ter alguma troca. E aí ele fica sofrendo muito tempo nessa dúvida. Quanto que a simplicidade é tão grande que basta crer. Desde que você voltou-se para Jesus, aceitou que Jesus morreu por você na cruz, por mim, por todos, desse momento em diante eu já posso usufruir dos privilégios de ser um filho de Deus. Das bênçãos, né? É assim, simples assim, né? Então a quinta pergunta diz: em que erro mais perigoso ainda outros caem? Então, além da pessoa não aceitar, né, que a salvação é tão simples, tão fácil, ele ainda tem outro negócio mais perigoso ainda, né? E como essa pergunta ela não tem texto bíblico, irmão, você lê pra gente o texto. A nota aqui da pergunta 5 diz assim: outros caem em erro ainda mais perigoso. São governados por impulso. Despertam-se-lhes as simpatias e consideram esse entusiasmo de sentimento uma prova que foram aceitos por Deus e estão convertidos. Satanás induz as pessoas a pensarem que, por terem experimentado êxtases de sentimento, estão convertidas, mas sua experiência não muda. Seus atos são os mesmos que antes. Sua vida não demonstra bons frutos. Oram frequente e longamente e constantemente se referem aos sentimentos que tiveram em tal e tal ocasião. Não vivem, porém, a vida nova. Estão iludidas. Suas experiências não vão além de sentimentos. Edificam sobre a areia e, ao soprarem os ventos da ansiedade, sua casa é assolada. Muitas pobres almas tateiam em trevas, buscando os sentimentos que outros dizem ter tido em sua experiência. Tá vendo como que é? Então, o erro mais perigoso ainda é o sentimentalismo. Sentimentalismo sem transformação nenhuma. O sentimentalismo as pessoas pensam que isso é conversão, né? Que isso é fé. Mas, na verdade, isso aí não prepara o homem para as provas, né? É interessante que muitos não conseguem, assim, assistir um sermão singelo, né, tranquilo. Eles gostam daqueles sermãos mais assim, fervorosos. Que eles acham que tem mais fervor e aquele êxtase, né, das pregações. Então ele se sente entusiasmado, né? Ele se sente naquele impulso, se sente que, nossa, aquilo para ele é a conversão. Mas na verdade, fé não é sentimento. E se nós não nos prepararmos, né, temos uma fé firme, essa fé que confia no que transforma, poder, que transforma, né? Tem que transformar. Que confia que Jesus é tudo que nós precisamos, né? A salvação vem através de nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador e crer nisso e viver isso, né? Então, muita gente não vive aquele momento de êxtase e pronto, não muda também, nada, né? Não muda. Porque saiu dali, a vida volta naquela nostalgia e isso aí é um erro muito perigoso. Porque não tem entrega, né, irmã? A gente tem que ter entrega. A gente, quando se decide ali,
a gente tomar a nossa vida de acordo com as Bíblias, com Jesus, a gente tem que se entregar totalmente a Ele. Aqui nessa última parte da nota, esse livro que você leu é o Mensagem aos Jovens. Essa parte aqui da nota diz que muitas pobres almas tateiam em trevas buscando os sentimentos que outros dizem ter tido em sua experiência. Né? Exatamente. Então, ficam... Porque ele não sente, não tem aquele sentimento, aquela coisa, ele acha que ele não está convertido. Né? Ele fica esperando sentir vontade de fazer. Se Deus for esperar que a gente sinta essa vontade de deixar o mundo, de mudanças na nossa vida, a gente demora demais, porque nós somos muito fracos, né? Vivemos assim na dependência 100% do Espírito de Deus para fazer as mudanças em nós. Assim como Paulo sempre fala, né? Cada dia eu morro, né? Cada dia nós temos uma nova experiência com Cristo. Então, a sexta pergunta está no livro de São Mateus, capítulo 7. Diz: a genuína conversão tem o que por base? Assim como muitos acabam tropeçando nas trevas. Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Vamos ler aqui. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica. Ó, de novo está falando, para praticar. Assemelhou-lhe ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Isso. Então, aqui a gente vê, né, que a genuína conversão tem o que por base? A prática. Mudança de vida. A prática está aqui, ó, e pratica. Ele crê e põe em prática. Então, ele está dizendo a diferença aqui daquele que pratica e aquele que não pratica. Aquele que ouve a palavra e não pratica, a casa cai. Se assemelha ao homem imprudente. Né? Ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, né, ele não tem base, né? Ele não crê o suficiente. Não tem pilares, não tem fundamento, não tem alicerce. É muito, muito complicado, né? Então, diz assim: mas os princípios de sua vida não sofreram modificação. As evidências de uma genuína obra de graça no coração têm que ter base não nos sentimentos, mas na vida. Por seus frutos, declarou Cristo, os conhecereis. Muitas preciosas almas que almejam fervorosamente ser cristãs andam, não obstante, tropeçando nas trevas, à espera de que seus sentimentos sejam estimulados convincentemente. Esperam que lhes ocorra uma mudança especial nos sentimentos. Esperam que alguma força irresistível sobre que não tenham domínio os subjugue. Olha, é aquele negócio que às vezes as pessoas falam pra gente: eu não senti ainda que eu tenho que deixar de usar tal coisa ou de comer tal coisa, né? Se eu não sentir, se o meu coração não sentir, então eu não vou fazer contra a minha vontade, Deus não vai aceitar. Né? É o que a gente mais escuta. Meu coração tem que sentir primeiro. Então ficam à espera de um poder que possa subjugá-los. E isso não existe, porque a decisão é de cada um. Se a gente não abrir, irmão, nosso coração para essas verdades, não vamos sentir nunca mesmo. Não, se esperar nós sentir, nós não vamos nunca fazer essa mudança. A gente tem que abrir, primeiramente, o nosso coração, a nossa mente, a mensagem de Jesus. Aí sim nós vamos sentir tudo. Aí você vai sentir a presença de Jesus na sua vida. Com certeza. Vai saber, né, pela fé, você vai aceitar que você é parte da família de Deus. Por isso você recebe o poder para obedecer os mandamentos, né, para deixar tudo que é desagradável a Deus.
Por quê? Porque Deus não pede para a gente deixar nada que seja bom para nós. Ele só pede para a gente deixar aquilo que é ruim para nós, né? Exatamente. Bom, agora vamos para a 7ª e última pergunta dessa lição. O que significa receber um coração novo? Qual é o sinal de que isso aconteceu? Ezequiel 11, 19 e 20. Aqui em Ezequiel está aqui escrito assim, ó: Eu lhe darei um mesmo coração e um espírito novo, porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Já pensou? Então é Jesus que faz essa troca, né, de coração. Com certeza. Então, quando Jesus fala o que significa receber o novo coração, e qual é o sinal que isso já aconteceu? As transformações da vida da gente, né? As mudanças. O que a gente gostava antes, hoje a gente não gosta mais. O que a gente desejava no passado, agora a gente não deseja mais. Ele muda da água para o vinho, o nosso sentimento, o nosso pensamento. Assim, isso sim, a gente sabe que Deus já trocou o nosso coração. E esse coração, nós vamos ver aqui na Mensagem aos Jovens, página 72, nós vamos ver que esse coração, que tanto fala Ezequiel, da mudança, né, que falou Jesus a Nicodemos, que tinha que nascer de novo, que tinha que ter um novo coração. Nós vamos ver aqui nessa mensagem aos Jovens, 72, o irmão vai ler para nós. Ao falar Jesus do coração, refere-se ele à mente, à vida, ao ser todo. Tem uma mudança de coração, é retirar as afeições do mundo e uni-las a Cristo. É o que nós acabamos de falar, tá vendo, irmã? Ter um coração novo é possuir um novo espírito, novos propósitos, motivos novos. Qual é o sinal de um coração novo? A vida transformada. Não há um morrer dia a dia, hora a hora, para o egoísmo e orgulho? Alguns cometem grande erro ao supor que uma alta profissão substituirá o verdadeiro serviço. Mas a religião que não é prática não é genuína. A verdadeira conversão nos torna estritamente honestos em nossos relacionamentos com os semelhantes, torna-nos fiéis em nosso trabalho diário. Todo sincero seguidor de Cristo demonstrará que a religião bíblica o habilita a usar seus talentos no serviço do Mestre. Interessante, né? Interessantíssimo esse daqui. Então, quando Jesus fala aqui de um novo coração, ele está falando do ser inteiro. Do ser inteiro, todo, aqui está dizendo é tudo. Né? Do ser todo, da vida toda. Da vida toda. Né? Ele fala que quando você recebe essa renovação, né, da mente, você tem assim uma conversão genuína. Então diz que você é totalmente, né, seus relacionamentos começa a ser diferente, né? Fala aqui que você torna-nos fiéis em nosso trabalho diário, né? Todo sincero seguidor demonstrará que a religião bíblica o habilita a usar seus talentos ao serviço do Mestre, ou seja, para o bem do seu semelhante. Todos os nossos talentos que antes usávamos, né, a Deus dará, a qualquer jeito, agora muda. Você passa a amar o seu semelhante, porque você sabe que Jesus morreu por ele também. Passa a trabalhar em seu favor, a ser honesto com ele, né? Fala que é uma mudança que você se torna estritamente honesto com o seu semelhante, em todos os pormenores da vida. É muito, muito bonito essa troca desse coração que Ezequiel falou tanto. Trocar, tirar o coração de pedra e pôr um coração de carne. Coração de né? carne. Esse foi o plano que Jesus idealizou para nós, como seus filhos, fazer essa troca, né? Fazer de nós novas criaturas. Né? Uma lição que podemos assim fazer as nossas experiências também, podemos meditar bastante nessas perguntas, né? E fazer uma
Uma autorreflexão. Isso, em cada um de nós, Em né? cada um de nós. Que Deus possa abençoar muito você e nós também aqui, né? Abençoar-nos com as bênçãos celestiais. E assim, sempre tendo certeza de que nós nos tornamos novas criaturas quando nos entregamos a Jesus. Não espere sentir. Isso faz parte da vida do cristão, pertencer a Cristo. Que Deus abençoe você todo. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.